Ação guiada pelos salmos poderosos para sua vitória espiritual. Quando a alma começa a sentir o peso das batalhas espirituais, quando o coração se vê cercado por pressões emocionais, medos silenciosos e guerras que ninguém enxerga, é nesse exato momento que a palavra de Deus se torna o único lugar seguro para descansar. Esta oração guiada é um chamado direto ao seu espírito. Um convite para entrar na presença do Deus que livra, cura, fortalece e estabelece vitória sobre tudo aquilo que tem tentado te derrubar. Hoje você vai orar com profundidade, clareza e propósito, usando alguns dos salmos mais poderosos da Escritura. Salmos que já mudaram histórias, já levantaram pessoas do pó, já quebraram cadeias emocionais e espirituais. A Bíblia declara que o Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado, Salmo 34, 18, e que Ele é o teu socorro presente na angústia, Salmo 46, 1. Quando você ora alinhado à palavra, você acessa o socorro que o céu já liberou. Aqui, cada salmo será usado como uma arma espiritual de vitória. Você será conduzido a declarar promessas, confrontar medos, romper opressões e ativar a proteção divina que já está disponível sobre sua vida. Esta oração não é apenas uma fala espiritual. Ela é um ato profético, um posicionamento de fé, uma chave que destrava ambientes onde você antes se sentia travado. E antes de seguirmos, escreva nos comentários uma declaração de fé como sinal de acordo espiritual com a palavra de Deus. Algo simples, mas forte como: eu recebo, Senhor Jesus, o Senhor é a minha vitória. Eu tomo posse desta oração. Seu comentário não é apenas um gesto humano, é um ato profético que testemunha diante do céu que você está preparado para a vitória que Deus já começou a liberar. Prepare o coração. A vitória espiritual que você buscou durante tanto tempo pode começar exatamente aqui, exatamente agora. Há momentos em que a alma começa a gritar em silêncio, como se dissesse que não dá mais para continuar do mesmo jeito. É aquele peso que aparece sem aviso, aquela sensação de ataque que ninguém vê, aquela estagnação que te persegue mesmo quando você tenta seguir em frente. O corpo continua caminhando, mas o espírito está cansado. A mente tenta se manter firme, mas o coração sente o impacto de guerras internas que se repetem há tempo demais. Quando chega nesse ponto, algo dentro de você sabe que precisa de mudança, e precisa agora. Não é desejo de melhora superficial. É uma urgência profunda por socorro espiritual, por direção, por alívio real. É o tipo de sensação que não se explica, apenas se sente. Esse peso não aparece à toa. Ele é sinal de que o ambiente espiritual ao seu redor está sendo pressionado. Você começa a perceber que a luta não é apenas emocional ou psicológica, mas espiritual. Pensamentos se intensificam, o desânimo tenta dominar, a incerteza cresce e a alma perde estabilidade. É nesse cenário que muitos acreditam estar sozinhos, mas a palavra afirma que Deus está perto dos que clamam por mudança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse amanhecer não é apenas um horário, é uma estação. É o momento em que Deus decide intervir, mover, restaurar e fortalecer. E quando Ele age, nenhuma força contrária permanece. É por isso que este momento é mais do que uma simples reflexão. É um chamado, uma convocação espiritual séria, consciente e necessária. A sua alma não está inquieta por acaso. Ela sente que está chegando uma virada. Ela sabe que não pode continuar carregando pesos que drenam suas forças. Ela sabe que existe algo maior esperando ser liberado. A oração guiada que você vai fazer não é uma prática religiosa, é um ato de realinhamento espiritual. É quando você decide com clareza devolver o controle da batalha ao Deus que nunca perdeu uma guerra. A oração pelos salmos é o caminho mais seguro para quem deseja vitória espiritual real. Salmos não são apenas poesia,
são armas, são portas. São declarações espirituais que rompem cadeias, trazem luz ao que está escuro, firmam o coração e deslocam o ambiente onde há opressão. Quando você ora a palavra, você se ancora em verdades que nenhuma circunstância consegue anular. E é isso que sua alma está pedindo: ancoragem, direção, proteção, força. A oração guiada que começa aqui é resposta para quem está cansado de tentar sozinho. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele sustenta, fortalece e te toma pela mão para te conduzir ao lugar onde a vitória não é promessa distante, mas realidade presente. Este é o ponto de partida para algo novo. Uma jornada espiritual onde cada salmo será uma chave, cada oração será uma arma e cada verdade declarada será um passo para fora do ciclo que te aprisionava. Agora é o momento de alinhar sua alma com aquilo que Deus já está preparando. Nada muda sem uma decisão. E você está prestes a tomar uma das mais importantes: entregar a guerra nas mãos de quem pode vencê-la por você. Existe um tipo de cansaço que o corpo até tenta ignorar, mas que a alma não consegue esconder. É aquele esgotamento silencioso que aparece mesmo depois de dormir, mesmo depois de tentar descansar, mesmo depois de tentar seguir a vida. Você ora, mas parece que as palavras não encontram direção. Você tenta manter firme sua rotina espiritual, mas ela se desgasta no meio do caminho. A mente fica sobrecarregada com preocupações, pensamentos repetitivos, emoções que vão e voltam sem aviso. E no fundo, você se pergunta: por que eu estou tão cansado assim? O que quase ninguém percebe é que esse tipo de cansaço não nasce apenas de situações externas. Ele nasce de uma batalha espiritual profunda. Existe uma guerra que tenta roubar sua fé, sua esperança e sua capacidade de permanecer firme. Quando essa guerra se intensifica, as orações parecem mais pesadas, o coração parece mais frágil e a alma parece mais distante de Deus. Não porque Ele está longe, mas porque existe resistência espiritual pressionando você por dentro. E enquanto você tenta lidar com isso sozinho, o desgaste aumenta. Não importa o quanto você tente ser forte, nada parece suficiente. É como se uma parte sua estivesse pedindo ajuda o tempo inteiro, mas você não soubesse exatamente de onde vem o peso ou como aliviar. Esse cansaço é real, ele é espiritual e ele é comum em pessoas que estão prestes a entrar em uma nova fase. Antes de Deus levantar alguém, o inimigo tenta desgastar. Antes de Deus abrir portas, o peso aumenta. Antes da vitória se manifestar, a resistência aparece. E é por isso que sua alma está tão cansada, porque ela está lutando sem perceber o tamanho da guerra ao redor. Mas existe cura, existe alívio, existe restauração. E ela não começa na emoção, nem no corpo, mas na palavra. Os salmos são o remédio espiritual que Deus deixou para momentos como este. Eles sustentam quando o chão parece desabar, curam quando o coração está ferido e revivem quando a alma está esgotada. O salmista viveu isso. Ele perguntou a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esse verso não é desabafo. É diagnóstico. Abatimento e perturbação não surgem do nada. São sinais de que existe um ataque à fé, uma pressão sobre a esperança, uma tentativa de quebrar o ânimo antes da vitória chegar. Mas o mesmo salmo traz a resposta: espera em Deus. Não é um convite para a passividade, é um chamado para reposicionar a alma no único lugar onde ela encontra descanso verdadeiro. Os salmos funcionam como remédio porque eles alinham a alma com a verdade. Eles lembram quem Deus é quando o medo tenta dominar. Eles reacendem a fé quando as circunstâncias tentam apagar. Eles levantam o espírito quando a mente sucumbe ao cansaço. E quando você começa a orar com base neles, algo muda. O peso diminui.
A clareza volta, a alma respira, o ânimo se reconstrói. O seu cansaço não é fracasso, é evidência de uma guerra real. Mas também é sinal de que Deus está prestes a te fortalecer como nunca antes. E a partir deste ponto, cada salmo vai ser uma chave de restauração profunda para a sua vida espiritual. Quando a alma começa a sentir que Deus está distante, a mente cria razões para acreditar que Ele se calou para sempre. Isso gera uma sensação de desligamento espiritual difícil de explicar. A oração parece pesada, a leitura da palavra não rompe mais como antes, e o coração fica preso em uma espécie de neblina interna que impede clareza e direção. Esse distanciamento não nasce de uma falta de amor por Deus, mas de um acúmulo de pressões, batalhas internas e desgastes emocionais que drenam a sensibilidade espiritual. A pessoa sabe que precisa da presença de Deus, mas não sabe mais como acessar esse lugar que antes parecia tão natural. É exatamente aí que a presença se torna a resposta, e a oração guiada pelos salmos passa a funcionar como chave, capaz de abrir portas que a alma sozinha não consegue mais abrir. A presença de Deus não é um ambiente distante, é um acesso. E esse acesso sempre existiu, mas muitas vezes o coração perde o código. Por isso, os salmos são tão poderosos. Eles não são apenas textos antigos, são convites vivos. O Salmo 100 declara que se entra pelos portões com ações de graças e pelos átrios com louvor. Isso significa que a porta da presença não se abre com força, se abre com postura. A alma cansada não entra pela autossuficiência, ela entra pelo reconhecimento da dependência. Quando você declara gratidão mesmo ferido, quando louva mesmo cansado, o ambiente espiritual muda. A presença começa a se aproximar e o coração começa a lembrar do caminho que havia esquecido. O Salmo 27 revela a essência dessa busca ao dizer que uma coisa Davi pediu ao Senhor, e a buscaria: habitar na presença. Essa busca não é emocional, é espiritual. É quando a alma decide que, apesar das guerras, o lugar mais seguro ainda é aos pés de Deus. A presença se torna abrigo, direção e resposta. O coração inquieto encontra descanso, a mente sobrecarregada encontra alívio, o espírito fragilizado encontra estabilidade. A presença reorganiza aquilo que a pressão destruiu. Ela traz luz para áreas internas que estavam escuras e devolve sensibilidade ao que antes estava endurecido. Quando você começa uma oração guiada pelos salmos, não está apenas recitando palavras, está acessando a porta da presença que foi aberta por meio dessas declarações. Está realinhando sua alma ao som da palavra. Está rompendo barreiras que a exaustão levantou. Ao declarar o Salmo 100, você abre o ambiente. Ao declarar o Salmo 27, você se posiciona no centro da presença. Essa combinação cria a atmosfera de entrega verdadeira, quebrantamento e restauração. A conexão volta, o coração sente, a alma quebra. O espírito desperta e Deus responde. Quando o medo se instala, ele não chega fazendo barulho, ele entra devagar, pelas brechas da mente, pelos pensamentos que tentam antecipar tragédias, pelos cenários que sua imaginação cria quando você está cansado demais para resistir. Ele paralisa, ele sufoca, ele rouba a clareza, apaga a esperança e distorce a visão. E quando o medo cresce, a alma começa a acreditar que não é capaz de enfrentar o que está pela frente. É justamente nesse ponto que muitos se sentem presos, como se algo invisível segurasse seus passos, travasse decisões, diminuísse a coragem e apagasse a força interior. Mas o Salmo 27 entra exatamente onde o medo tenta se esconder. O salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo." Essa frase não é poética, é um rompimento espiritual. É o tipo de verdade que precisa ser dita quando o coração está tremendo,
porque ela corta a escuridão emocional e confronta aquilo que estava tentando dominar os seus pensamentos. Quando a luz de Deus entra, ela expõe mentiras internas, destrói confusões e faz você enxergar o que antes parecia impossível. A oração guiada, com base nesse salmo, é um convite para trocar a narrativa do medo pela narrativa da fé. Não é repetição vazia, é declaração consciente de que, mesmo sem forças, existe um Deus que ilumina cada passo. A coragem não nasce do próprio esforço. A coragem nasce quando você entende quem está ao seu lado. O Salmo continua dizendo que, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Essa é a reviravolta espiritual que Deus quer produzir agora. O medo olha para as circunstâncias. A coragem olha para o Deus que governa as circunstâncias. O medo paralisa porque foca no perigo. A coragem avança porque foca na presença. Quando você declara em oração que o Senhor é a sua luz, você está dizendo aos inimigos da alma que eles não têm permissão para dominar sua mente. E está dizendo ao seu espírito que existe força suficiente para enfrentar o que vier. A oração guiada com o Salmo 27 não é apenas uma leitura, mas uma ativação. Ela desperta aquilo que estava adormecido, reacende a chama que parecia apagada e devolve vida ao que estava sufocado. A cada palavra declarada, sua alma começa a respirar outra vez. A cada verdade proclamada, o medo perde território. A cada frase inspirada pela Escritura, sua força espiritual é restaurada. E quando você começa a orar com convicção, algo muda dentro de você. Não porque a situação externa já mudou, mas porque você mudou diante dela. O Salmo se torna a arma que corta os laços invisíveis que te mantinham preso ao pavor. Esse momento é o ponto onde o seu espírito se ergue. A coragem é despertada, não pela ausência do medo, mas pela presença incontestável de Deus. Agora, a força interior volta a pulsar. A confiança se reorganiza, a visão se alinha, a alma, que estava tremendo, se firma. A oração transforma você de dentro para fora. A verdade transforma o ambiente ao seu redor. E o medo, que parecia tão grande, se dissolve diante da luz do Senhor, que ilumina cada parte da sua vida. Quando a alma está em guerra, qualquer barulho parece ameaça, qualquer pensamento se transforma em peso e qualquer notícia tem o poder de desestabilizar. A sensação de vulnerabilidade não surge à toa. Ela é resultado de pressões espirituais, lutas internas e confrontos invisíveis que drenam a paz e tentam desarmar aquilo que você tem de mais precioso, sua fé. É nesse estado que muitos começam a duvidar da própria força, da própria oração e até da presença de Deus. Mas existe um escudo invisível, estabelecido pelo próprio Senhor, que não depende da sua estabilidade emocional, nem da sua capacidade de se manter firme. Esse escudo está revelado no Salmo 91, a muralha espiritual mais poderosa que Deus já entregou ao seu povo. Declarar o Salmo 91 não é um ritual, é um ato de fé consciente. É quando você assume, diante de toda a pressão espiritual, que Deus continua sendo o seu esconderijo seguro. Ele não promete ausência de batalha, mas promete proteção no meio dela. Quando a palavra afirma que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, está dizendo que existe um lugar onde o medo perde voz, onde a ameaça perde força e onde o ataque perde autoridade. Esse lugar não é geográfico, é espiritual e se acessa com decisão, consciência e entrega. Quando você abre a boca e declara essa verdade, você se posiciona nesse lugar de proteção. À medida que você declara esses versos, algo acontece no mundo espiritual. A alma se alinha, o medo enfraquece, a ansiedade perde espaço, porque cada palavra desse salmo carrega a assinatura do próprio Deus.
Ele ordena aos seus anjos que guardem todos os seus caminhos. Ele promete que nenhum mal te sucederá. Ele afirma que você será guardado de dia e de noite. Isso não é poesia, é estratégia divina, é defesa espiritual real. É Deus cercando você por todos os lados, enquanto você enfrenta batalhas que ninguém vê. Ao declarar, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não está apenas repetindo uma frase. Você está rompendo sentenças espirituais lançadas contra a sua vida. Está cancelando ataques, enfraquecendo dardos inflamados e afirmando que existe uma cobertura sobre você que o inimigo não pode atravessar. Esse salmo não foi entregue para ser admirado, foi entregue para ser usado. Ele é arma, ele é escudo, ele é abrigo, ele é refúgio para dias de tempestade. O foco aqui é transformar o Salmo 91 em uma muralha ativa, viva e operante. Não é ler, é declarar, não é repetir, é se posicionar. Quando você usa esse salmo como blindagem, você não depende mais da força humana. Você se esconde no Altíssimo, você descansa na sombra do Onipotente. E quando alguém descansa nesse lugar, nenhuma seta encontra espaço, nenhuma praga encontra brecha e nenhum ataque encontra acesso. Você está protegido, você está guardado. E a promessa permanece: Ele te livrará de todo o mal. Quando o coração chega naquele ponto em que até respirar parece pesado, quando a mente se torna um território de batalhas silenciosas e a alma parece ter perdido o brilho, é sinal de que você está carregando mais do que seu interior consegue suportar. Há feridas que ninguém vê, há lágrimas que nunca foram mencionadas, há dores que você aprendeu a esconder para continuar caminhando. Só que chega um momento em que o corpo enfraquece, a emoção desaba e o espírito começa a clamar por socorro. E é exatamente neste ponto que o cuidado de Deus se torna mais evidente, mais profundo e mais necessário. O Salmo 23 não entra como um texto bonito. Ele entra como cura, como bálsamo vivo, como intervenção divina para uma alma que vem suportando peso demais. O desgaste emocional não é apenas cansaço. Ele é resultado de pressões acumuladas, expectativas quebradas, responsabilidades que drenam sua energia e batalhas invisíveis que ninguém conhece. A alma, quando adoecida, começa a reagir de formas que assustam: ansiedade, desmotivação, irritabilidade, tristeza sem explicação. É como se algo dentro de você estivesse pedindo silenciosamente para parar. Só que mesmo assim você continua tentando permanecer forte, enquanto, na verdade, algo em seu interior pede descanso, pede direção, pede cuidado. E é aqui que o Salmo 23 entra como resposta. Porque ele não fala de um Deus distante, ele fala de um pastor que guia, cura, restaura e acalma. Quando o Salmo diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não está prometendo ausência de problemas. Ele está garantindo presença. Presença que sustenta quando a força humana acaba. Presença que segura quando a mente desmorona. Presença que resgata quando a alma se perde no caos emocional. Ele me faz repousar em verdes pastos. Não descreve apenas descanso físico, descreve descanso interior, descanso que não depende de circunstâncias, descanso que vem do toque do pastor na alma exausta. Quando Deus te faz repousar, Ele está curando aquilo que o tempo, as pessoas e as lutas quebraram dentro de você. A alma ferida precisa ser conduzida por alguém que sabe o caminho. Por isso o texto diz: "Guia-me mansamente". Essa mansidão revela que Deus não pressiona você a se recompor mais rápido. Ele não exige que você supere tudo de um dia para o outro. Ele guia com calma, com cuidado, com precisão. Ele reanima sua alma. Ele devolve aquilo que as preocupações drenaram. Ele restaura o que o medo corroeu.
Ele costura aquilo que foi rasgado. A restauração não é uma teoria. Ela é um movimento espiritual dentro de você que realinha tudo que estava desorganizado. Quando Deus restaura a alma, Ele devolve o equilíbrio, a lucidez, a estabilidade emocional que as lutas tentaram roubar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é exagero. É realidade para quem vive crises intensas, períodos de dor profunda, dias de guerra mental. Só que a promessa não é que você nunca entrará no vale, mas que você nunca estará sozinho dentro dele. A presença de Deus no vale é o que impede a alma de colapsar completamente. É o que afasta o pânico. É o que silencia o medo. É o que dá coragem para continuar, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. A tua vara e o teu cajado me consolam, significa que Deus não apenas acompanha você, Ele te defende, te orienta e te conforta ao mesmo tempo. Quando aplicamos o Salmo 23 em oração guiada, não estamos apenas repetindo palavras, estamos permitindo que a alma absorva a verdade que cura. Estamos permitindo que o pastor entre nas áreas que você tentou resolver sozinho. Estamos permitindo que ele cuide da dor, da exaustão, das feridas e das partes que você achou que jamais seriam reconstruídas. Essa oração se torna uma experiência. Você sente o peso diminuindo, sente a respiração voltando ao lugar, sente a pressão interna se dissolvendo. Porque a alma encontra repouso somente quando volta para o cuidado do pastor. O foco deste momento é conduzir você a uma experiência de alívio real. Não um alívio emocional momentâneo, mas um descanso espiritual profundo. Um descanso que reorganiza sua mente, estabiliza seu coração e fortalece seu espírito. O Salmo 23 é Deus dizendo que você não precisa carregar mais nada sozinho. É Ele declarando que a alma que sofre vai ser restaurada. É Ele prometendo que aquilo que te cansou não terá mais poder sobre você. Quando o pastor assume o cuidado da alma, nada permanece quebrado. Ele restaura o que o mundo feriu. Há momentos em que a alma chega em um lugar tão fundo que já não existe explicação lógica. É aquele estado em que tudo parece travado, onde a vida não anda, onde cada passo exige uma força que você já não tem mais. É a sensação de estar preso em um poço emocional, espiritual e até circunstancial. E quanto mais você tenta sair, mais o coração se cansa. Esse é o tipo de dor que não se resolve com conselhos rápidos ou frases positivas. É o tipo de dor que só muda quando Deus estende a mão. O Salmo 40 nasce exatamente desse cenário. Ele não é um texto de quem está em paz, mas de alguém que chegou no limite e decidiu que não podia ficar ali por mais um dia. O Salmo 40 começa com uma frase que define o ponto de virada. Esperei confiantemente pelo Senhor. Isso significa que antes da mudança acontecer por fora, ela começou por dentro. A dor denunciou que ele estava em um poço, mas a fé o colocou na posição certa para ser ouvido. E esse é o primeiro movimento da virada espiritual. O clamor não é apenas um grito, é a declaração de que você não aceita mais viver na mesma condição. É a alma dizendo para Deus que reconhece o poço, mas também reconhece quem pode tirá-la dele. Esse tipo de clamor abre portas que estavam trancadas, derruba resistências espirituais que impediam o avanço e expõe toda a obra contrária que tentava manter você preso. Quando o texto diz que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, isso não é poético, é literal. É Deus se movendo em direção a quem pede socorro. É o céu descendo para alterar o chão em que você pisa. É o momento em que o espiritual começa a tocar o natural. E quando ele estende a mão, algo acontece no ambiente. O peso que estava sobre a alma começa a perder força. A pressão que parecia empurrar você para baixo começa a se desfazer.
O desânimo que tentava te paralisar começa a perder autoridade. É por isso que o Salmo 40 não é só sobre pedir, é sobre Deus responder. O texto continua dizendo: tirou-me de um poço de destruição, o que significa que aquele poço não era apenas emocional, era espiritual. Era um lugar de aprisionamento, de ciclos repetitivos, de ataques que drenavam forças, de pensamentos que te puxavam para trás. E quando Deus tira alguém do poço, Ele não faz por partes. Ele não deixa fragmentos de dor presos em você. Ele arranca o peso, quebra correntes internas, desfaz acusações, corta laços invisíveis e coloca você em um lugar de estabilidade espiritual. E essa é a solução. Deus não apenas consola, Ele muda a posição espiritual da pessoa. Ele não apenas seca lágrimas, Ele altera o caminho. Depois o texto diz que Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso significa que depois do clamor e do resgate, Deus reposiciona a vida. Ele não te devolve ao mesmo lugar. Ele coloca você em um nível que não cede, que não desaba, que não afunda. A rocha é símbolo de firmeza, direção e segurança. É o oposto do poço. É onde a vida começa a se reorganizar, onde portas se abrem, onde o emocional ganha força, onde sonhos ressuscitam, onde a fé volta a respirar. É a virada, e só Deus pode fazer isso. E então o texto completa: pôs um cântico novo na minha boca. Isso revela que a mudança não é apenas externa, ela é profunda, ela muda a voz, muda o olhar, muda as expectativas, muda o ambiente, muda o futuro. Quando a alma sai do poço, ela não volta igual. Ela sai transformada. Ela sai com visão. Ela sai com propósito. Ela sai com força. Ela sai com paz. E esse é o centro deste tópico. A oração guiada através do Salmo 40 é a oração da virada espiritual. É o momento em que a pessoa deixa o estado de sobrevivência e entra na fase de avanço. É quando Deus pega o que parecia fim e transforma em começo. Agora é hora de conduzir o público a este clamor consciente, porque o mesmo Deus que tirou Davi do poço é o Deus que está prestes a tirar você também. O clamor abre o caminho, a presença levanta, a rocha sustenta. E o cântico novo já está sendo preparado. Há momentos em que a alma sente como se cada passo fosse uma aposta contra o desconhecido. A mente tenta se proteger, imaginando tudo que pode dar errado. O coração se enche de dúvidas sobre o amanhã e o espírito começa a tremer diante das possibilidades que fogem do controle humano. O medo do futuro se torna uma sombra constante, silenciosa, que acompanha cada decisão. É nesse estado que a ansiedade aperta o peito, que a incerteza enfraquece a fé e que muitas pessoas se sentem paralisadas, como se não tivessem mais condição de caminhar. Mas é exatamente nesse ponto que o Salmo 121 se torna mais do que uma leitura. Ele se torna um alicerce espiritual, uma resposta direta para quem precisa sentir segurança real em cada passo da vida. Esse salmo não é para quem está acomodado, é para quem está lutando para continuar. Ele foi escrito para pessoas que precisam se lembrar todos os dias de que a jornada não depende apenas delas. Quando o texto declara: Ele guarda a tua entrada e a tua saída, está comunicando que Deus não observa de longe, Ele acompanha, Ele caminha junto, Ele está presente nos detalhes que ninguém vê. Ele sabe o que acontece dentro de você antes mesmo que você consiga expressar. Ele conhece o medo que tenta roubar sua paz e a insegurança que tenta apagar sua convicção. E ainda assim Ele afirma: eu te guardo, eu te sustento, eu te protejo. Declarar o Salmo 121 é tomar posse dessa verdade. É colocar o coração sob a sombra da proteção divina.
é entender que a jornada espiritual não é aleatória. Ela é conduzida por Deus. Quando você declara esse salmo com entendimento, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, a dúvida perde a voz, o espírito encontra estabilidade. A alma entende que o futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de um Deus que não dorme, não falha e não desiste. O salmo se torna uma âncora emocional e espiritual. Ele devolve equilíbrio, ele devolve clareza, ele devolve coragem para continuar. A ação necessária é simples, mas profunda. Declarar com fé, não apenas ler, mas aplicar. Não apenas repetir, mas se posicionar. Quando você diz, o meu socorro vem do Senhor, está reconhecendo que a força humana não é suficiente, e essa humildade abre espaço para a intervenção divina. Quando você declara, Ele não permitirá que teus pés vacilem, está aceitando que existe um Deus que não deixa você tropeçar em áreas que poderiam destruir sua caminhada. E quando você toma posse de Ele guardará a tua saída e a tua entrada, está selando no espírito a certeza de que nenhum passo será dado sozinho. A solução que o Salmo 121 traz é estabilidade, é cobertura total. É segurança espiritual que sustenta a mente, acalma o coração e fortalece a caminhada. Quem caminha sob essa promessa não teme o amanhã. Não porque o amanhã será perfeito, mas porque Deus estará presente nele. Esse salmo realinha a perspectiva, reorganiza emoções e devolve esperança. Ele protege, direciona e afirma: você não está caminhando ao acaso. Você está caminhando sob a guarda do Altíssimo, e nada poderá impedir os passos que Deus decidiu sustentar. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu esta oração guiada pelos salmos e que chegou até aqui com o coração apertado, a mente cansada e a alma carregando batalhas que ninguém conhece. Tu és o Deus que sonda, conhece e cura. Tu és o Deus que vê onde dói, vê onde falta força e vê onde o inimigo tentou tocar. Por isso, agora, eu oro para que cada salmo liberado neste vídeo se torne realidade viva dentro de cada vida. Declaro sobre esta pessoa a restauração profunda do Salmo 23. Que o Senhor a conduza a pastos verdes, renove sua alma e a faça descansar em águas tranquilas. Que toda exaustão emocional caia por terra agora e seja substituída pela paz que vem do pastor que nunca abandona suas ovelhas. Eu oro a proteção sobrenatural do Salmo 91 sobre a mente, o corpo, o espírito, a casa, a família e o futuro. Que nenhuma seta, nenhum ataque, nenhuma obra das trevas tenha poder de tocar nesta vida. Que seja guardada de dia e de noite, por dentro e por fora, na entrada e na saída. Eu declaro a coragem do Salmo 27 surgindo agora dentro do coração desta pessoa. Onde havia medo, entre força. Onde havia insegurança, entre confiança. Onde havia ameaça espiritual, entre luz. Que a presença do Senhor se torne tão real neste momento que todo espírito de medo seja anulado. Eu invoco o mover do Salmo 40. Que todo poço emocional, espiritual ou familiar seja destruído. Que o Senhor tire esta pessoa do fundo da dor. Coloque seus pés sobre a rocha, firme seus passos e coloque um novo cântico em sua boca. Que ela sinta agora que Deus está mudando o cenário, não apenas confortando. Eu declaro o Salmo 121 sobre a jornada desta vida. Que o Senhor seja o guarda constante, o escudo permanente e o protetor fiel. Que Deus acompanhe cada passo, cada decisão, cada movimento. Que nenhuma escolha seja feita no escuro, mas sim sob a luz da direção divina. E agora eu selo tudo isso com a autoridade do nome de Jesus.
Que todo peso caia, que toda batalha espiritual seja vencida, que toda algema seja quebrada, que toda confusão se dissolva, que toda opressão seja expulsa e que toda tentativa do inimigo contra esta vida fracasse diante do poder do Altíssimo. Eu declaro libertação, proteção total, renovo diário, força para continuar, clareza para decidir, fé para permanecer e vitória espiritual completa. Que esta pessoa termine este vídeo diferente de como começou. Que sinta leveza, paz, direção e a certeza profunda de que Deus está lutando por ela, cuidando dela e conduzindo-a para a vitória. Assim eu oro e declaro, em nome de Jesus. Amém.